povo, minha palma, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui para gravar mais histórias para o quadro Patetices de Emily em histórias inusitadas e aleatórias de minha vida. Gente, vou confessar, estou aqui me arrumando para ir pra academia. E se eu não gravar o vídeo assim, me arrumando e falando, não gravo. Então por isso que vai ser tipo um arrume-se comigo, meio patetice de Emily. Enquanto eu vou fazendo meu penteado, eu vou contando. A primeira história foi o dia que eu vomitei toda uma feijoada, porque eu desobedeci minha mãe. Eu vomitei bonito nesse dia. Aí vocês me perguntam, mas sim, por quê? O que tem a ver você desobedecer a sua mãe e você vomitar? Tem tudo a ver, por quê? Era um sábado. Eu tinha batido um pratão de feijoada, tipo, eu tinha, se eu não estou enganada, eu devia ter meus 6, 7, mas eu acho que eu era bem menorzinho. Eu acho que eu tinha 5, 6 anos no máximo. E assim, eu era aquela criança que eu era boa de boca. Assim, ao mesmo tempo que eu era boa, era ruim. Porque eu só comia assim, o que eu gostava, eu comia muito. Por exemplo, feijoada, não tinha problema. Eu empurrava um pratão mesmo de feijoada, parecia prato de adulto, de pedreiro. Eu empurrava pra dentro brincando, meu buchinho ia ficar assim, ó, aqueles buchos de mamadeira de criança, pois é. Esse dia eu tinha comido muito. E aí, normalmente, quando a gente almoçava, depois do almoço, os nossos pais que eu digo, porque é eu e minha irmã. Nessa história tinha eu, minha irmã e meus pais. Aí o que acontece? Meus pais, eles foram dormir, eles têm costume de tirar um cochilo de tarde, e como eu e minha irmã não éramos umas crianças muito arteiras, quer dizer assim, perto do que a gente vê por aí, a gente era até calmo, porque tipo, geralmente quando nossos pais iam dormir, a gente ficava quietinha brincando de boneco, assistindo um filme e tal, mas tipo, era um sábado e Emily estava ligada no 320. Minha mãe já percebeu que nesses dias eu estava muito ligada, porque eu, por natureza, ela era elétrica, mas, tipo, depois do almoço, eu era mais de assistir um filmezinho ali, um filmezinho aqui, mas eu tava ligadona nesse dia. Então, eu comecei já pulando em cima da cama. Eu e minha irmã, ponte. Terminou o almoço, a gente foi direto pro quarto, pular em cima da cama. E aí a minha mãe meteu a cabecinha assim no quarto. O que tá acontecendo aqui? Vocês duas parem, sosseguem logo, vão assistir um filme ali na sala, porque esse negócio de ficar pulando em cima da cama, vocês bateram um pratão de feijoada. Feijoada é uma comida pesada, vocês precisam daquele tempo para fazer digestão, porque senão vocês vão vomitar. Camila, minha irmã mais velha, era mais obediente. Logo que a mamãe meteu a cabeçona falando assim, tipo, olha, vocês sosseguem, minha irmã já parou. E aí eu parei, só que eu fiquei com uma tromba deste tamanho. Por quê? Porque Emily era geniosa. Sou geniosa um pouco, em alguns momentos eu sou. Eu sou um doce, mas eu sou meio geniosa às vezes. Então eu bati o pé e ficava com raiva. Ai, coisa chata, ficar parado, não sei o quê. Aí o que acontece? Minha mãe virou as costas e disse, vou dormir, nada de ficarem pulando em cima da cama. A Bíblia escutou a mamãe. A Emily escutou a mamãe? Não. Continuei pulando e a minha irmã dizendo, olha, a mamãe já falou, a gente vai vomitar, menina. Eu disse, vou nada. Aí eu dei uns pulos lá. Aí a Mila, acho que foi a Mila que deu a ideia assim, vamos assistir um filme? Aí, tipo, porque geralmente tinha a sessão da tarde, né? Não era a sessão da tarde, tinha tela quente, era... No sábado à tarde não tinha os filmes? Qual era o nome daquele sábado? Tinha algum nome assim de filme à tarde de sábado. E aí a gente foi lá pra sala, parei de pular e eu tava me sentindo porque eu não tava sentindo nada. E eu tava tipo na cabeça assim, tá vendo? Eu não vomitei. Só deu tempo da gente se deitar. A minha irmã se deitou no sofá. Eu peguei o estofado, né, do sofá, porque assim, era aquele sofá que tinha estofados, tipo uma almofadas, tipo isso, que descolavam do sofá, tipo isso, era um sofá de ferro, né? Eu peguei aquela partezinha um dos quadradinhos de
de almofada, botei no chão e deitei. A minha irmã deitou já no sofá. Eu fiquei no chão, às vezes eu gostava de ficar no chão. Aí eu deitadinha lá, eu acho que deu mais ou menos uns 30, 20 minutos, eu chuto aí, de filme, porque eu me lembro que tava no comecinho do filme, sabe? Mas não foi tipo deitando e acontecendo. Eu não me lembro disso, eu só me lembro que acho que deve ter passado uns 10, 20, 30 minutos. Não me lembro assim muito, mas eu me lembro que eu tava bem concentrada no filme, então não foi tipo logo que eu deitei. No que eu deitei, a gente tava assistindo o filmezinho lá. De repente, eu só sinto alguma coisa girando no meu estômago, fazendo... E ao mesmo tempo que fazia esse movimento no meu estômago, a sala toda começou a girar e fazer esse movimento aqui, como se eu estivesse num navio. Só que eu não sabia explicar. Eu não conseguia nem me mexer, só deu tempo de eu virar de bruço. Por quê? Porque eu fui me preparar, tipo, eu queria virar de bruço para poder encontrar um apoio e me levantar e chamar a mamãe ou o papai. Mas eu não consegui, só deu para eu virar de bruço e ficar meio assim levantadinha e virar pra Camila e falar assim: Mila, chama a mamãe, eu não tô bem. Aí a Bila olhou pra mim, ela não sabia a gravidade da situação, porque assim, eu não sei nem como é que eu consegui falar. Aí ela falou assim: chama tu, porque óbvio, chama tu, tipo, não tem perna não. E realmente, geralmente eu ia chamar quando aconteceu alguma coisa. Mas o problema é que eu não estava conseguindo me levantar e a Mila não entendeu. E aí o que acontece? Na hora que eu falei, chama a mamãe. Eita, que nojo. Pior que a mãe. Vomitei todo o estofado. Mas o engraçado é que deu tempo de eu ver a Bila. A Bila falou, chama a mamãe. Quando ela, eita caramba, as perninhas dela foi pro ar do susto que ela tomou, coitada. E aí ela saiu correndo pra chamar a mamãe e o papai, né? Gente, esse dia eu fiquei mal, pensei que eu fosse morrer, olha. Minha avó parou lá em casa pra rezar em mim. A minha prima, a família inteira, acho que eu tava me sentindo quase que, meu Deus, aquele dia eu pensei que eu fosse morrer. Aí toma ali chá, toma ali não sei o que. No final das contas eu fui pro médico, me levaram pro médico, mamãe e o papai. Tentaram me curar com chá, melhorou muito, mas eu ainda tava muito mal, então me levaram correndo às pressas pro hospital. Lá no hospital eu me lembro que eu levei uma injeção, não sei de que, eu só me lembro que eu levei injeção. E aí, quando eu voltei, ainda tava mal para um caramba. Mas nesse dia, eu aprendi a lição. Eu aprendi, comeu feijoada, vai dormir, vai deitar, vai ficar quieto. Só que eu aprendi assim, né, na dor, na situação difícil. Por quê? Porque eu era teimosa, tá vendo? Não era não, eu sou teimosinha, né? E aí, o que acontece? O que eu ia falar? Depois que eu bati lá no médico, eu aprendi. Essa foi a primeira história, a primeira patetice de Emily. Agora vamos para a segunda história. Gente, a segunda história da minha patetice é porque assim, eu sou uma pessoa, muitas vezes, que sou muito ingênua. Mas já fui pior. Se você falasse que o amarelo é verde, mesmo sabendo que o amarelo é amarelo, verde é verde, eu acreditava. Tipo assim, se você dissesse, não, mas é porque é uma mágica. E assim, até hoje eu sou um pouco assim, meio Disney. Só que quando eu era pequena, ou na adolescência, eu era 10 mil vezes pior. Eu sei, isso daqui é muito engraçado, assim, eu acho engraçado. Não, eu acho engraçado, na verdade. Eu e as minhas irmãs, né? Por quê? Porque elas apontaram comigo, elas me trollavam. Começou com Camila. Desde pequena, ela falava pra mim que ela se teletransportava. Entendeu? Tipo, ela tava aqui e de repente ela sumia. Quando ela sumia, ela entrava por um portal que só ela tinha acesso. Por quê? Porque ela era mágica. Mas o que ela fazia? Por exemplo, se a gente estava brincando de manja-pega ou a gente estava aqui e de repente ela começava a correr. Só que o que acontece? Quando ela corria mais rápido do que eu
E ela ficava correndo atrás de mim, entendeu? Tipo, aí eu nunca conseguia encontrar ela. Por quê? Porque na hora que ela começava a correr, ela dava uma volta e ela começava a correr atrás de mim. Então eu nunca via ela porque eu ficava procurando ela na minha frente. Porque ela acelerava o passo e terminava que ela que ficava correndo atrás de mim e eu não via ela atrás de mim. Por quê? Porque eu ficava focada em procurar ela na minha frente. Nessa sumida, que de repente ela aparecia atrás de mim, me cutucando, eu dizia, não é possível, eu tava correndo atrás de você. Aí ela falava, não, é porque eu entrei no portal, que só eu tenho acesso, porque eu sou mágica. Eu acreditava nisso, gente, eu acreditava. Eu passei anos da minha vida acreditando. E aí eu fiz aos 13 anos, eu conheci a minha melhor amiga, que hoje é minha irmã, de tanto que a gente convive junto. E aí o que acontece? Ela é do mesmo naipe que a minha irmã, nesse quesito. Ela aprontou comigo igual a minha irmã. Ela falou que lá na casa dela, pra bagunçar com a minha cara, porque eu acreditava em tudo, sério. Ela falou que na casa dela tinha uma parede secreta que só ela conseguia acessar em emergência, porque se acontecesse alguma coisa, tipo assim, que precisasse se esconder, sei lá, um terremoto, tipo os Estados Unidos, tinha esse local subterrâneo, você acessava pela parede, aí você descia. Aí lá tinha lareira, tinha não sei o que, era um paraíso secreto, tipo isso. E eu não acreditei nisso? Acreditei, por quê? Porque a Emily é ingênua. Só que a minha irmã do coração tava brincando comigo e ela achava que eu também estava brincando com ela quando eu disse que eu acreditei. Ela ficou, não, Emily, como assim? Tu achava que era real? E aí ela, não, bicha doida, era brincadeira. Como é que tu acreditou num negócio desse? Aí eu, mulher, tá falando com a Emily, né? A Emily que veio de Nárnia. Ai, gente, aí ela só sei que a minha irmã riu. Gente, eu sou os ETs orbitaram a Terra, como diz minha prima, e esqueceram de me levar, porque outra explicação não tem. Só essa. Agora vamos para a terceira história, gente. Terceira história aconteceu numa aula de história. Mas essa patetice só aconteceu porque o meu melhor amigo inventou de me trollar também, igual minhas irmãs. Não desse naipe de pegar pela minha ingenuidade, mas ele pegou pela minha distração. Porque, cara, eu podia ter percebido que ele tirou a cadeira de mim, mas foi assim. Tava na aula de história. E aí, nessa aula de história, a professora tava lá na frente, organizando pra fazer a chamada. Então, tava todo mundo assim, sabe? Naquele quase que de início de aula que todo mundo fica conversando e tal. E aí, a professora precisa iniciar a chamada pra dar um... Pois é. Aí, a gente estava lá, uma professora de história, eu fui me sentar. Porque a professora estava falando, se organiza, não sei o que, nos seus lugares, e todo mundo, bababá. E a gente estava na aula de artes, então as cadeiras estavam tudo em duplas, em trio, e não sei o que. Aquela aula de artes, a gente se juntava, né, pra pintar, pra fazer, escutar música. A aula de artes lá era assim. E aí, o que acontece? Nessa organização de cadeiras, né, eu fui me sentar, eu tinha colocado a minha cadeira no lugar, e aí o que acontece? Emily foi se sentar. Aí, eu na minha infinita distração, não percebi que o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, porque o outro já é meu irmão de coração, e o melhor amigo, um dos meus melhores amigos, tirou a cadeira quando eu fui sentar. Gente, eu caí bonito, zubunda no chão. Todo mundo olhou, todo mundo riu. Até eu ri. Só que eu não sabia se eu ria ou se eu esganava em mim. A professora esticou o pescoço. O que tá acontecendo aí? Aí viu lá, ele espatifado no chão, igual um tomate. Caiu zubunda no meio de todo mundo. Todo mundo riu. Foi de boa.
Ai, ai, ai. Eu ri, depois eu matei ele, eu confesso. Eu dei uma taca nele porque eu não deixava barato, não. Eu não deixava barato. E essa foi a terceira história, né? Agora vamos para a quarta história. Quarta e última história, né? A quarta e última história, ao mesmo tempo, me remete a uma boa lembrança de infância, porque, assim, foi a primeira vez que praticamente eu saí de casa, digamos, saí de casa que eu digo, quer dizer, fui numa venda sozinha que eu digo, com a minha amiga, porque, assim, eu sempre, minha mãe nunca foi deixar a gente ir na rua, essas coisas assim. A gente brincava com a vizinha lá da frente, mas sobre os horários da minha mãe. Nunca saía assim, sabe? Já a minha amiga já era mais criação raiz, né? Vai na venda sozinha e tal. O que é perigoso, mas na verdade a mãe dela era muito superprotetora, mas a menina que era tentada. A minha amiga da época. Aí eu fui fazer trabalho na casa dela, era bem longe. A casa dela é bem longe da minha. Muito longe mesmo. Perdi meu creme. Cadê meu creme? Gente, eu tava usando creme. O creme sumiu. Ah, tá aqui. Pois é. Aí, ó, e o bairro dela é um pouco perigoso. Mas eu fui de manhã. Só que ainda é perigoso. E aí, às vezes, por exemplo, a gente estava realizando trabalho na cartolina, às vezes faltava cola, às vezes faltava hidrocor, porque a gente usava muito. E aí ela disse, agora na venda comprar, acho que a gente estava precisando de cola e mais hidrocor, alguma coisa, algum hidrocor que a gente não tinha, alguma coisa assim. E aí a mãe dela disse assim, espera, não sei se o pai dela para levar a gente, e aí ela não esperou, e aí saiu escondido da mãe dela e escondido entre aspas, porque eu só escutando, menino, não vai sair. E aí já foi eu com ela. A gente saiu. Só que assim, tava eu e ela na bicicleta. A gente foi de bicicleta. Numa bicicleta que era maior do que ela e eu. E do que nós duas juntos. Ela meio assim, né, na bicicleta, porque, tipo, uma coisa é ela andar na bicicleta sozinha, outra coisa é andar com peso atrás, né, que era eu. Eu era magrinha, mas, tipo, imagina, uma criança que era menor do que eu e tinha um peso maior do que ela, porque eu sempre fui mais alta. Quer dizer, sempre fui mais alta, não. A maioria das vezes eu era mais alta da turma. Mas não era aquela alta, mas era mediana, mas que no final todo mundo era mais baixo, então eu era um pouco mais alto. Tipo, acho que com 12, 13 anos eu tinha o quê? 1,57m, 60. Acho que eu tinha por aí 1,60m e lá vai, com 13 anos, alguma coisa assim. Aí, geralmente, as pessoas daqui da minha cidade é 1,40m, 1,50m, então eu sempre fui mais alta. Não era porque eu era alta, mas também porque a turma era mais baixinha. E aí o que acontece? Pra ela me carregar é complicado, né? Então eu tava lá, a gente não viu, na hora que a gente tava na porta, a gente ia se atropelar na porta, a gente quase morria. Essa história é de quase morte. Deu um caminhão no nosso lado, mas assim, tipo, o caminhão teve que desviar, porque a gente tava meio que no meio da rua, então ele fez, só sentiu o vento assim do caminhão assim, eu disse, meu Deus, a gente quase ia morrendo, mulher. Aí ela, não tem problema não, vamos continuar. E aí a gente foi lá na venda, a gente, na bênção do céu, foi Deus que protegeu a gente. Deus, na verdade, sempre protege a gente. Então a gente foi e voltou viva, mas a gente quase foi atropelado por um caminhão. E aí, eu fui 2 vezes pra casa dessa menina. 2 vezes a gente quase ia morrer. Uma a gente quase ia sendo atropelada e a outra foi mais complicado, porque a gente foi no mercado, porque nessa vez a gente foi numa papelaria e nessa vez a gente foi no mercado. Eu acho que depois a gente ia na casa de uma professora fazer uma entrevista, porque o nosso trabalho exigia uma entrevista com... Eu sei que a gente tem que entrevistar uma professora de matemática. E aí antes a gente passou no mercadinho, porque ela queria me apresentar alguma pessoa lá do mercado, alguma coisa assim. Porque como ela sempre vai nessa vendinha, então ela já conhece o povo lá. Então ela queria me apresentar. Aí eu fui com ela. E aí depois a gente foi pra casa dessa professora de matemática. E depois, o caminho pra casa dessa professora de matemática, segundo ela disse que é meio perigoso. Tinha umas pessoas assim lá, tinha muito marginal pelas ruas, então ela conhecia, tipo assim, aí na ida a gente não teve problema, mas na volta
ela já identificou alguns que ela dizia, eita, aqueles ali são barra pesada, corre. Aí a gente viu que eles estavam encarando a gente na volta, porque 2 crianças sozinhas, né? Nossa, mas a gente correu. E eles estavam de bicicleta. Só que como ele estava uma distância muito grande, foi Deus, na verdade. Não tem distância, porque eles poderiam pegar ali a gente brincando. Só que a gente correu muito e, tipo, a gente só tinha nós 2 na rua, na volta tava meio deserto. Mas, tipo, nesse caminho, nesse trajeto, tinha um caminho deserto. Mas a gente conseguiu traçar o outro caminho que tem mais movimento de carro. Então eles pararam de correr atrás da gente por causa disso, entendeu? Porque a gente saiu do caminho deserto pro caminho que tinha movimento. E aí eles pararam de ir, mas eles seguiram a gente mesmo. E a gente correu muito mesmo. E esse foi o vídeo de Patetice Emily. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo. Contem as histórias de vocês também, pra eu conhecer um pouco das histórias de vocês também. E também pra eu colocar aqui no canal, pra não ser só as minhas histórias. Aí eu vou contar as histórias de vocês também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e tchau, tchau!